Diga comigo: Senhor Jesus, a minha mente é perseguida por tanta informação, tanta luta, tanto pensamento. Senhor, agora acalma a minha mente. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. E Senhor, a tua palavra vai entrar na minha mente. E pelo teu Espírito Santo, eu vou entender a tua palavra. E ela vai cair no meu coração. E vai produzir fruto. A 100 por 1. Para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Todo mundo está aí com o seu boletim? Outra coisa que eu estou pensando em a gente fazer também é mudar um pouquinho o negócio da pregação. Eu sou mestre, né? 2 vezes. Eu fui na universidade para me tornar um mestre. Fiz um PhD em educação para ser mestre. E eu sou mestre porque Deus me deu um dom do Espírito chamado mestre. Ok? É um dom que eu tenho. Eu gosto de ensinar. Agora, mestre tem um problema. Sabe o que acontece? Ensina, às vezes, fica empolgado e vai muito longe. Eu vou tratar no nome de Jesus de diminuir um pouco as coisas. Eu estava lendo a Bíblia nessa semana e Deus disse assim no versículo que eu estava lendo, que não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos. É Jesus falando para os discípulos, quando ele falou da oração. O pessoal ficava fazendo aquelas orações longas, compridas. E aí Jesus disse: esquece, não é pelo muito falar que vai ser ouvido. Então eu quero ver se eu me domino aqui, né? Falo na mesma profundidade que eu gostaria de falar com vocês, porque eu creio que a minha responsabilidade é dar o melhor para vocês. E a gente faz alguma mudança. Prepara aí o pessoal da música, ok? Porque no fim eu gostaria que vocês viessem aqui para a gente de novo cantar aquela música da adoração, ok? Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Esse ano nós temos um tema nesse ano, chamado consagração. Esse é o ano da consagração, ok? O que é consagração? Consagração é algo que é para ser normal na vida do cristão, mas nem sempre é. Capítulo 11 de João, abra sua Bíblia aí. Mas nem sempre é, infelizmente. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Preste bem atenção. Há uma confusão sobre igreja. As pessoas às vezes pensam que igreja é essas 4 paredes aqui. A gente ainda vem daquele, às vezes, um conceito antigo de igreja, em que Deus ficava lá numa caixinha, num sacrário, né, uma luzinha vermelha lá, sempre acesa, simbolizando a presença de Deus, e Deus estava ali. Esse é um conceito do Velho Testamento, quando ainda o entendimento das pessoas sobre igreja não estava completo. Porque sabe, a igreja não é esse lugar aqui. Quando eu e você sairmos daqui desse lugar, isso aqui nada mais é do que um edifício, porque a igreja é você e eu, aonde Jesus mora. E sabe o que a Bíblia diz que é a igreja? A palavra igreja vem do grego eklesia, que quer dizer os que foram chamados para fora. Você foi chamado para fora do reino das trevas, por exemplo. Você foi chamado para fora de muita coisa. Primeiro, do reino das trevas. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! Então você foi chamado para fora. Você foi chamado para fora do reino das trevas. E você foi chamado para fora de muitas coisas. Você foi chamado, por exemplo, para fora do mundo. O mundo está aí, são todas as pessoas que habitam aqui nesse planeta Terra. Esse é o mundo, né? É o cosmos, ok? E você foi chamado para fora, para ser um povo exclusivo de propriedade de Deus, como está na Bíblia. Então, por definição, consagração deveria ser uma coisa normal do dia a dia para você. Mas sabe o que acontece? Desculpe a minha garganta. O que acontece é o seguinte: nós temos um problema sério. Por favor, pastor Paulo, me água aí. Nós temos um problema sério. Quando nós estávamos no mundo, a gente foi como que discipulado pelo mundo, a gente foi ensinado pelo mundo.
E a nossa mente, a nossa alma, os nossos conceitos, eram, antes de a gente nascer de novo, aqueles que nasceram de novo depois de adulto, como eu, nossos conceitos eram todos mundanos. E aí a Bíblia diz que isso requer uma transformação da nossa mente. Porque sabe por quê? Nós somos chamados para fora, saímos das trevas para a maravilhosa luz de Jesus e continuamos fazendo as mesmas coisas às vezes que fazíamos nas trevas. Pelo menos os mesmos pensamentos. Os mesmos pensamentos. Eu estava andando com uma pessoa essa semana ainda, num certo lugar aí, não é da igreja e ainda não é cristã. E a gente estava num certo lugar e alguém derrubou dinheiro. E a primeira coisa que veio no meu coração, puxa, vou gritar para a pessoa, né, parar e tal. Essa pessoa se adiantou, pegou o dinheiro e disse assim: achado não é roubado. Esse é um conceito que vem do mundo. E sabe, muitas vezes esses conceitos que vêm do mundo estão em nós e precisam ser mudados. Então a consagração é aquele estado no qual você deve viver, quando você é tirado do mundo e trazido para Deus. Então você deve viver em total separação para Ele, separação para o estilo de vida dele, para as coisas, fazer as coisas da maneira que Ele faz, pensar como Ele pensa. A Bíblia diz, nós orando aqui com as crianças, eu disse, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios, se você quiser ler, capítulo 1. Agora olha só, o que acontece muitas vezes é justamente isso. Que nós nascemos de novo e ainda ficamos operando na velha maneira de viver. Então a consagração é uma nova maneira de vida. Consagração é separar-se para o Senhor, para viver como Ele, para viver os valores dEle, para fazer as coisas que Ele faria e para não fazer as coisas que Ele não faria. Amém? Então nós vamos continuar aqui no nosso estudo e hoje nós vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 11, do 1 até o 44, sobre a consagração e a vida no sobrenatural. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo, a Bíblia diz sobre você que você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer, pastor, a Bíblia diz, claro, leia lá Colossenses capítulo 3. E diz que você deve buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. O teu padrão são as coisas do alto. Então, você, quando nasceu de novo, foi separado por Deus. Você iniciou uma caminhada naquilo que nós chamamos de sobrenatural. Porque isso é meio confuso para nós, porque nós vivemos ainda no natural, porque você tem um corpo ainda que se você tentar passar essa parede, você vai dar de cara nela e voltar, se não quebrar, volta de costa, né? Mas quando Jesus terminar com você, você vai receber um corpo semelhante ao dele. Você não vai estar sujeito a lugar, espaço. Você vai poder passar a parede. Mas é um corpo glorificado. Você ainda está vivendo no mundo, mas você não é desse mundo. Jesus fez essa oração: Pai, não os peço que tire do mundo, mas que os livres do mal. Então esse negócio de a gente estar vivendo no natural, que é o mundo, e também, de certa forma, e realmente vivendo no sobrenatural, às vezes essa coisa fica confusa na vida da gente. E a gente acaba vivendo mais no natural do que no sobrenatural. Por exemplo, nós sabemos que todo fim de mês nós temos que pagar o mortgage, o aluguel para aqueles que alugam. Nós temos as despesas todas que vêm da casa, né? Água, luz, lixo, etc, etc. Nós temos tantas despesas. Então, nós às vezes vivemos no natural, porque dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, nós pensamos, espera aí, se eu não trabalhar, quem vai pagar minha conta? Agora a pergunta é o seguinte, em nome de Jesus não vai acontecer isso com você, mas se acontecesse, de você cair doente e não poder mais trabalhar, como é que vai ser? Você acha que Deus ainda vai abençoar? Vai ser o teu Deus, vai abençoar você? Vai abrir maneiras de a sua vida continuar?
Claro que sim. Se você olhar no Salmo 127, dá uma olhadinha aí só para você se animar um pouquinho mais. Salmo 127, olha aí na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: se o Senhor não guardar, a cidade em vão vigia a sentinela. E aí vai dizendo aí para frente, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente ganhaste. E aí o que diz aí? Aos seus amados. Fala comigo, aos seus amados. Não, assim está fraco. Amado é um negócio tremendo, amado de Deus. Vamos lá. Aos seus amados. Levanta a mão e diga: eu sou amado. Claro, está falando de você esse versículo. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Claro que isso não é um versículo que está estimulando você a ficar preguiçoso. A Bíblia diz que os preguiçosos não comem. Mas a Bíblia está dizendo para você que existe um estilo de vida em que você vai viver no sobrenatural, vai viver nas possibilidades de Deus e não das tuas possibilidades. Esse é o estilo de vida sobrenatural. É o que você vive na possibilidade de Deus, não no teu estilo, nem na tua possibilidade. E esperar no Senhor. Espera no Senhor, confia, entrega o teu caminho do Senhor, espera nele, confia nele, e o mais, tudo Ele fará, tudo Ele fará. Então olha só, vamos aí ficar na nossa Bíblia. Por favor, Jimmy, coloca aí no telão, para aqueles que não têm Bíblia. Nós vamos seguir verso por verso. Eu gosto muito de ser bíblico. Irmãos, olha aqui para mim, vou contar um segredo para vocês. Eu posso contar um segredo? Sabe por que eu procuro sempre pregar verso por verso? Porque essa é a melhor maneira de você pregar e não correr o risco de dizer bobagem. Porque você começa seguindo a ideia da Bíblia, você não precisa pôr as suas ideias. Eu sei pregar sermão tópico, pega um assunto e prega, claro que eu sei fazer isso. Mas eu temo ao Senhor, e a Bíblia diz que quem acrescentar alguma coisa na palavra de Deus vai acrescentar. É só ler o livro do Apocalipse, vai ser acrescentado as pragas que estão lá. Então nós vamos seguir verso por verso, ok? E vai ser uma bênção. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é essa nossa introdução aí do boletim. Veja a nossa introdução. Jesus é o modelo por excelência de consagração. Gente, às vezes nós ficamos olhando no nosso amigo, ficamos olhando mais não sei quem. Jesus é o modelo da consagração. Se você tem que olhar para alguém, olha para Jesus. Ok? Ele é o modelo perfeito. Você pode olhar para mim também. Mas saiba, quando você olhar para mim, que Deus não terminou comigo. Portanto, eu ainda não sou perfeito. Ok? Mas Jesus é o modelo perfeito que você pode olhar e saber que nunca Ele vai errar. Nunca. A gente ainda erra. E deve ser pouco erro. Porque não podemos viver errando toda vez. Né? Aí está faltando alguma coisa na vida cristã. Mas o modelo por excelência é Jesus. Então nós vamos ver Jesus como modelo por excelência da consagração. Ele era totalmente consagrado em todos os momentos e em todas as circunstâncias da vida dele. Ele vivia no sobrenatural. Mas as pessoas, veja só, olha aqui para mim, ó, isso. Porque eu estava estudando esse texto para mim pregar, meditando nele. Eu já não sei mais quantas vezes eu preguei nesse texto, mas cada vez que a gente lê a Bíblia é uma coisa nova. Eu estava meditando nesse texto e Deus estava me falando, olha que negócio interessante. E Deus começou a me falar, Jesus vivia constantemente no sobrenatural, mas Ele tinha escolhido 12 discípulos para andar com Ele, que viviam direto no natural. E quando você olhava para os dois grupos, para Jesus e os discípulos, parecia que eles estavam andando do mesmo jeito. Mas quando alguma ação precisava ser feita, alguma atitude precisava ser tomada, era totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí aparecia quem andava no natural e quem estava andando no sobrenatural. Amém? Então agora veja só. Jesus, temos um exemplo de consagração que pode fazer a diferença na nossa vida pessoal e na vida das pessoas envolvidas conosco. Gente, se você começar a andar em consagração, a vida das pessoas que estão com você vai mudar. Como a vida dos discípulos mudaram só porque andavam com Jesus. Porque eles viam o estilo de vida de Jesus. E sabe, Jesus pôs você aqui para que o estilo de vida teu seja visto
E as pessoas que estão do teu lado e não conhecem, comecem a conhecer Jesus na realidade, de fato. Não de boca, não de palavras. Ok? Então a primeira coisa, quando você está andando em consagração, isso não significa que não vai ter coisas naturais da vida que vai acontecer para você. Vai ter sim. O texto aí nos diz que Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro de Betânia. Lázaro quer dizer leproso. Ele tinha sido leproso, porque, claro, Jesus o curou. Então, mas o nome dele era Lázaro, que significa leproso. De Betânia, da aldeia de sua irmã Marta e Maria. E esse amigo dele ficou doente. Versículo 2, Jimmy. Ele ficou doente. Então, quando ele ficou doente, e aí está dizendo quem era Maria, aquela que tinha enxugado com os cabelos e lavado os pés de Jesus com as lágrimas e com o unguento. Vai para o próximo. E quando ele ficou doente, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram um recado para Jesus dizendo: Ei, está doente aquele, está enfermo aquele a que tu amas. Em outras palavras, ei, nós sabemos que o Senhor ama o Lázaro, ele está doente, vem para cá, porque parece que o negócio aqui é sério. Agora vai para frente. Veja, Jesus andando no sobrenatural. Aí começa a mudar as coisas. Porém, Jesus, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí você vai dizer, aí é uma resposta de alguém que está andando no sobrenatural. Aí você pode cair na tentação e no erro de pensar: ah, pastor João, mas ele era Jesus, ele era Deus, ele sabia de todas as coisas. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Se quando Jesus andou aqui na terra, ele fez todas as coisas que ele fez como Deus, ele não pode ser um exemplo para você e para mim, que a gente não é Deus. Então eu quero que você saiba que durante o tempo, a Bíblia descreve isso, que Jesus andou aqui nessa terra, ele se despiu da sua glória, deixou como Pai, se fez homem, verdadeiro homem. A Bíblia diz homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53, versículo 4. Ele viveu como homem. Então, como é que ele disse aquela palavra que ele disse? Volta lá de mim. Como é que ele pôde dizer, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Esse é o resultado da vida no sobrenatural. Mas o que estava acontecendo aí que Jesus disse? Sabe o que estava acontecendo? Se você ler João capítulo 5, versículo 19, esse é o meu versículo, se você não sabe, esse é o meu preferido, diz assim, Jesus falando: o Filho de si mesmo nada pode fazer, tudo que vê o Pai fazendo, isso ele faz. Quando Jesus recebeu a notícia que o Lázaro estava doente, sabe o que ele fez? Ele olhou para Deus. Quando você recebe uma notícia de que alguém está doente, para onde você olha? Na direção do hospital, do teu seguro de saúde, o que você faz? Sabe o que é que muitas vezes a gente, como cristãos, faz? A gente faz tudo o que pode, gasta todo o dinheiro que tem, e daí no fim a gente diz aquela famosa frase: já fizemos tudo o que era possível, agora só nos resta entregar para Deus. É isso aí, essa é a verdade. Ninguém faz primeiro o que Jesus fez, porque não estamos vivendo no sobrenatural. A gente gasta tudo, faz tudo que é possível primeiro, e depois então entrega para Deus. Essa é a primeira coisa que deveria ser feita. Sabe o que aconteceu quando Jesus recebeu essa notícia? Jesus olhou para o céu e perguntou: Pai, e daí? Vai morrer? O Pai disse: vai. E aí Jesus disse: bom, tem alguma coisa aqui que eu estou querendo ensinar para os discípulos, mas é uma coisa muito difícil. Pai, se eu deixar ele morrer, se eu for lá, eu curo. Mas se eu não for e deixar ele morrer, aí eu for lá, o Senhor ressuscita? Aí o Pai disse: sim. E aí Jesus escreveu isso. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte. E isso foi assim, porque a vida no sobrenatural, a vida de consagração, é assim. Uma coisa acontece e imediatamente você sabe. Deus não tem agenda para falar com você. O Espírito Santo vive em você. O problema não é o Deus que vive na gente.
o Espírito Santo que vive na gente. O problema é a gente que é tardo para ouvir, para perguntar para Deus. A gente é lerdo, a gente só pergunta depois. A gente não consegue ouvir, o nosso ouvido não está em sintonia muitas vezes. Ele está até falando, mas o problema não está em Deus, está na gente, não consegue ouvir. Então Jesus ouviu aquele negócio, aquela notícia, perguntou para o pai disse, e aí Jesus disse, eu tenho um plano. E agora, sabe, nós vamos ver aqui a consagração e os fatos naturais da vida. Você, se já não teve fatos naturais na tua vida, vai ter, e muitos. E a pergunta é, o que você vai fazer quando eles vierem? Aqui está Jesus como exemplo para você hoje, reagindo frente a um fato natural. Então olha só no seu boletim. Primeira coisa que ele fez, a consagração deve determinar como nós reagimos no dia a dia. Se você está consagrado, gente, se você está consagrado, meu irmão, minha irmã, a tua reação com as coisas que acontecem tem que ser diferente, tem que ser de acordo com o céu, porque a Bíblia diz que você está sentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, mas às vezes está sentado nas regiões celestiais de Cristo Jesus, tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo, mas volta a pensar por você mesmo, pela carne, em outras palavras. Então, qual é a reação? A primeira coisa que a consagração deve gerar na gente é um discernimento espiritual. Como é que você tem discernimento espiritual? Discernimento espiritual é algo que vem da tua comunhão com o Pai. Você discerne o que é que aquilo vai acontecer. Jesus discerniu que aquela doença ia matar o Lázaro, ele ia morrer disso. Agora, a grande notícia é que o que vai acontecer no mundo natural não é a última notícia. Sabe por quê? Porque o céu governa. Jesus morreu, ressuscitou, se assentou à direita do Pai, para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora eu tenho uma notícia para você. Sabe quem é os pés de Jesus? É você. A Bíblia diz, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Você é os olhos de Jesus, você é a boca de Jesus, os pés de Jesus. Ele é o cabeça, você não é o cabeça. Mas você é o corpo. Eu sou o corpo. Então, quando a coisa acontecer, segundo a palavra de Deus, quem governa é o céu domina, não a terra, não as coisas naturais. Essas estão debaixo de um Deus todo-poderoso. E veja como é que nós reagimos muitas vezes. Então você tem que ter esse discernimento espiritual. Por que nós acabamos fazendo o que fazemos? Porque não temos discernimento espiritual. Veja a segunda coisa que tem que acontecer. A consagração deve produzir uma decisão espiritual. Veja o versículo 4, que diz, Jesus, porém, ao ouvir isso, disse, essa enfermidade não é para a morte. Em outras palavras, sabe o que Jesus disse? Eu vou usar isso que está acontecendo para que muita gente veja como Deus é, o que Deus pode fazer, quais são as possibilidades de Deus. Pare de andar por si mesmo, ande por Deus e glorifique a Deus. Então ele diz isso. Então olha só, a segunda coisa é, a consagração deve produzir uma decisão espiritual. Quando uma coisa acontece com você, você toma uma decisão natural, uma decisão espiritual. Qual é a decisão que você toma? Baseada no que é no reino dos céus ou baseada no que é aqui na terra? Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe como é que o diabo faz para ganhar de você e de mim? Ele só tem um jeito para vencer você e a mim. É se eu e você deixarmos. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele levantou os braços assim. Ele disse uma das palavras que ele disse, são várias palavras que ele disse na cruz, uma vez eu preguei sobre elas, mas ele disse uma importante, ele disse todas importantes, mas essa é super para você e eu que estamos aqui. Ele disse, está consumado. Sabe o que quer dizer isso? Não tem mais nada para ser feito. Já foi tudo feito. Então vem o diabo e sugere para você alguma coisa, e aí você diz, ai, ai, ai. Vem lá o diabo, a Bíblia diz que ele tem setas inflamadas, lança uma seta em você, bem aqui assim, e aí dá uma dorzinha lá, e você diz, ai, 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 estou com um problema de rim. E aí sabe o que vai acontecendo? E aí você vai aceitando isso.
Presta atenção. Você sabia que nenhuma doença vem de Deus? Deus não criou doença. Não vem de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Jó estava perfeito de saúde. Como é que de repente ele ficou leproso a ponto de se raspar? Jó. Ele teve que sentar do lado da cinza e raspar as feridas. Como é que ele ficou daquele jeito? O diabo colocou nele. E sabe qual que é o processo? O diabo vem, sugere, a gente aceita. Às vezes ele vem, produz uma perda no teu negócio. Aí você se conforma com aquela perda. E aí o diabo leva. Não era nada que estava no plano de Deus. Mas você entregou. Ele só pode as coisas que você entregar. Porque Jesus, diz a Bíblia, já tomou as chaves da mão do diabo. Ele não tem mais autoridade na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é Bíblia. E isso é a maneira de viver da consagração. Vocês estão entendendo? Vamos para frente. A consagração deve produzir essa decisão espiritual. Ele disse, ele vai morrer, mas eu vou tornar isso para a glória de Deus. Eu ressuscito, vai ser um negócio tremendo. E ele vai ficar muito alegre, porque ele teve uma vida antes e uma depois. Imagine você, se você ressuscitasse. Aliás, tem ali atrás ali o Felipe. Felipe, faz assim, ó, para quem não te conhece. Tem alguns que não te conhecem. Mais alto, Felipe. Tá bom, Felipe. Felipe é meu filho. Deixa eu contar para vocês. O que eu conheço aqui nessa cidade, eu sou o único que tem um filho que ressuscitou 2 vezes. Felipe foi no hospital, todo mundo sabe a história, para os que não sabem, eu estou dizendo. Morreu 2 vezes na UTI. E Deus o trouxe de volta. Os médicos disseram que ele nunca ia viver, ia ser um vegetal. Vê se tem vegetal aí. Tem adorador. Ele é o baterista. Vegetal, só a camisa verde dele. Mas olha só, gente. Então, nós temos que produzir uma decisão no mundo espiritual. Quais são as decisões que você tem produzido no mundo espiritual? Quais são? Eu não sei. Mas você vai colher o que você plantar. Essa é a lei da Bíblia. Não vos enganeis. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. É uma lei das Escrituras. Terceira coisa. A consagração deve ir além dos sentimentos naturais. Veja bem. Ele amava Lázaro. Ele amava Marta, irmã. E amava Maria. E amava Lázaro. Imagine ele pensando no Lázaro morrendo, apodrecendo, e aí ele ressuscitando. Gente, você tem que ir além dos problemas naturais. Você tem que ir além. Você tem que ir muito além. Ok? Muitas das coisas que nós fazemos, nós ficamos ligados por sentimentos nas coisas naturais. E aí a gente entra num sentimento de perda quando alguma coisa acontece. E aí fica do jeito que o diabo gosta. Então, Jesus não ficou com sentimento de perda no coração. Ok? E a consagração deve ter em vista a glória de Jesus. Ok, aconteceu isso. Não interessa. Deus vai me dar em dobro e Deus vai ser glorificado. E todo mundo vai ver a vitória. Em outras palavras, Jesus disse assim: Deus me deu o meu amigo de volta, vivo, são, como era antes. Talvez você tinha até alguma doença, a morte já resolveu todas as doenças que tinha, podia estar lá alguma coisa já começando nele, e ele ressuscitou novinho em folha. Então eu vou ter meu amigo novinho em folha, e todo mundo vai olhar para ele e vai dizer: você é aquele cara, hein? Que morreu, apodreceu e ressuscitou. Glória de Deus. Tem que glorificar Jesus. Na nossa vida, Jesus tem sido glorificado? Vamos andar. 3. Se você se consagra, você tem que ter um foco na missão. Gente, Deus é um Deus, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Deus é um Deus de propósito. Nós às vezes não temos propósito, mas Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada sem propósito. Olha, põe o dedo assim no seu coração, ó, aqui em cima do coração, põe o dedo. Diga assim: Deus tem um propósito para mim. Eu posso até ainda não saber, mas quem me fez
é um Deus de propósitos. E Ele tem um propósito. Amém. Essa é a maior verdade para a sua vida. Deus é um Deus de propósito e Ele tem um propósito para você. Às vezes você pode nem saber, mas Ele tem. Você precisa descobrir. Então, esse propósito de Deus para você é a tua missão aqui na terra. Você não veio aqui na terra só para sofrer, penar, daí morrer e ir lá para o céu. Segundo a Bíblia, quando Deus criou o homem, lá no comecinho, no Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou eles, a terra, Deus criou primeiro um jardim. Pôs o homem no jardim e deu essa ordem: crescei e multiplicai. E ele disse: vocês vão cuidar do jardim. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Que o homem era o encarregado de expandir o jardim de Deus sobre a terra. Deus criou um jardim localizado, pôs o homem lá e a mulher, disse: crescei e multiplicai, porque Ele queria que o jardim dele fosse expandido. Mas aí veio o pecado, e aí em vez de expandir o jardim, foi expulso do jardim. Mas Deus não terminou. Aí veio Jesus. E sabe por que você está aqui hoje? Você está aqui para expandir aquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. Reino de Deus é o governo de Deus. Quando você entrar em consagração, por meio de você, Deus vai começar a governar. Quando você chegar em algum lugar, a tua chegada tem que mudar o ambiente. Tem que mudar o ambiente. A tua presença tem que mudar o ambiente. Veja como é que era Jesus. Jesus ia andando assim, aí o demônio levantava lá: que veio aqui fazer? Perturbar a gente antes do tempo. É assim que tem que ser com você. Porque é o mesmo Jesus que aqueles demônios temiam, está em você. E agora muito melhor, porque está glorificado, já morreu e ressuscitou. Você está entendendo? E agora está o Espírito Santo, e você é a casa de Deus. E em você vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você chega, a coisa tem que mudar. Você está entendendo? Então, você tem uma missão. Você tem que ter um foco na missão. O foco na missão requer certeza do teu destino. Quem é você? Sabe? Nós falamos aqui, eu fiz um curso aqui na igreja sobre destino. Eu tenho ele em CD. Quem quiser fazer esse curso, me avisa. Eu faço as cópias do CD. E é um curso que é para ser dado para as pessoas. Eu tenho até um guia do facilitador, as apostilas, sobre esse assunto que eu estou falando aqui. Destino. Veja bem, se você não encontrar o teu destino, pobre de você. Porque no teu destino está a tua identidade, quem você é, está relacionado com o destino, e está a tua herança, o que você tem em Deus. A coisa triste dos cristãos é que passam a vida inteira aqui sem descobrir quem são. Gentinho aí fica confuso, não sabe quem é. Não sabe quem é, não descobriu quem é em Cristo. E também não sabe qual é a sua herança. Vai chegar lá no céu, e daí Deus vai dizer: e aquelas coisas todas que eu separei para você, ai Senhor, eu não sabia delas, nunca soube, nunca foi atrás, nunca conquistou. Porque a Bíblia diz que nós fomos conquistados por Deus, através do sacrifício de Jesus, para conquistarmos para Deus. Irmãos, essa história do cristianismo, de receber Jesus aqui e ficar esperando o céu, isso aí é a obra do diabo. Porque no céu você não vai precisar de nada não, lá já está tudo pronto. O cristianismo é para ser vivido aqui na terra agora. É para a gente pôr debaixo dos pés de Jesus. É só você ler Efésios capítulo 1. Ele é o cabeça, nós o corpo, para pôr debaixo dos seus pés toda a potestade, todo o domínio, toda coisa que está errada, todo problema. Mas a gente tem que saber quem nós somos, tem que descobrir a nossa identidade. Se você ler aí no versículo 7 e 8, está falando mais ou menos disso. Depois disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Veja o versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vamos voltar para lá? Os discípulos estavam pensando que Jesus era igual turkey, que toda época do Thanksgiving morre mesmo. Jesus não é igual peru, não morre na véspera. Jesus tem um destino. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Você é igual a Jesus, não é igual o peru, você não morre na véspera. Nada pode levar você antes do tempo que Jesus tem determinado para você, e Ele sabe. E Ele sabe. Não sei porque eu estou dizendo isso, talvez porque tem alguém que anda meio com medo de morrer, mas para com isso. Síndrome de peru, para com isso. Então os discípulos disseram, não Jesus, não vamos, isso é o andar no natural. Sabe o que Jesus responde para eles? Veja lá, vai lá Jimmy, próximo versículo. Respondeu Jesus, versículo 9. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Jesus está querendo dizer, gente, tem que andar na luz. Vocês estão querendo andar nas trevas. Se eu andar na luz, e sabe o que é andar na luz? É andar na vontade do Pai. É andar na direção do Pai. É fazer as coisas do Pai. Entenderam? Isso que é andar na luz. Então você tem que ter certeza do seu destino. Você tem que ter certeza do destino. Outra coisa, a missão requer que você tenha foco nos princípios espirituais. Versículo 9 e 10. Veja o 10. Se andar na luz, não tropeça, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, gente, você tem que entender os princípios espirituais. Qual que é o princípio espiritual? Se você andar com Deus, se você entregar o teu caminho ao Senhor, você amar o Senhor, você confiar nele, o mais tudo ele fará. Leia o versículo, lá diz um monte de coisa que ele vai fazer. Ele vai fazer ressaltar a tua justiça. E está escrito lá um monte de coisa que ele vai fazer. Então eu quero desafiar você. Para descobrir a sua missão. A sua missão está ligada com a sua identidade, primeiro. Mas a sua missão está ligada com os princípios espirituais também. Ah, pastor, eu não sei bem como é a minha missão, qual é. Ok. Comece a andar nos princípios que você descobre a missão. É simples. Pastor, como é que eu descubro a minha missão? Comece a andar nos princípios de Deus. Você vai logo saber qual que é a missão. Você vai descobrir a missão. Porque é isso que a missão requer. O foco na missão requer o entendimento desses princípios. O foco na missão requer determinação e ousadia. Veja o versículo 11. Gente, cristão era para ser o bicho mais ousado da face da terra. Mas sabe o que às vezes acontece? São os mais medrosos da face da terra. São os que têm menos confiança. O cristão é para andar pela fé. E Jesus disse que se você tiver fé, igual um grão de mostarda, você diz para aquele monte, saia daí e se joga no mar, e ele vai fazer isso. Claro que não enquanto for desse tamanho, mas um grão de mostarda cresce. Ok? E aquele grão de mostarda não é igual essas mostardas couve que a gente conhece. Aquele grão de mostarda era uma árvore que as aves faziam ninho. Então a fé cresce que vira uma árvore. Você tem no seu coração uma fé que foi posto como semente, e ela precisa crescer, e na medida que essa fé que Deus colocou no teu coração, porque Jesus é o autor e o consumador da fé, à medida que essa fé que Ele pôs no teu coração crescer, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um cristão ousado. Ousado, vai ser tremendo. As pessoas vão estar dizendo, você diz, não, nada disso, para aí, não é assim, vai ficar ousado. Porque você vai começar a ter experiências com Deus. E você vai saber como é que Deus faz. Gente, quando eu passei pela experiência lá do Felipe, eu tive que aprender. Eu nunca tinha passado por isso antes. Nunca. Eu tive que aprender a confiar em Deus. Durante 17 dias, o Felipe lá na UTI, morto, totalmente, sem pulmão, totalmente na máquina, 2 pulmão que não funcionava. Foi difícil, eu tive que aprender. Confiar em Deus, continuar confiando, andar nos princípios dele. Sabe o que começamos a fazer? Evangelizar. Tem muita gente que nasceu de novo na UTI que o Felipe estava, na sala de espera. Está aí o pessoal que sabe. Lá que essa igreja aqui começou, na sala da UTI. Foi lá que começou a igreja. Agora presta atenção nisso. A mesma coisa aconteceu alguns anos depois com a Thaís. Mas eu já tinha passado pelo negócio do Felipe. A Thaís teve um acidente mortal na 75, ficou no hospital, o médico disse, não vai viver, é melhor que viva, porque se não viver, é melhor que morra, porque se viver vai ser um vegetal. Eu olhei para ele e disse assim, doutor, eu lhe respeito,
Mas eu quero que o senhor saiba, ele era um hindu. E eu quero que o senhor saiba de uma coisa. A última palavra sobre a vida da minha filha, quem tem é Deus. É o Deus dela. E quando eu cheguei na sala do UTI, já estava cheio de gente lá. Não sei se tem alguém aqui que estava lá. O Rogério estava lá. Aí, 2, 3. Tem 3 aqui que estavam na sala da UTI. Lembra o que aconteceu quando eu cheguei? Estava todo mundo chorando. Eu disse, para de chorar, que vai ser 2 trabalhos. Chorar e enxugar lágrima. Porque Deus não terminou na vida da Thaís ainda. E não terminou mesmo. E até agora ainda não terminou. Ela está lá, cuidando das crianças. Mas Deus tem muito mais para ela. Deus está fazendo o que não vai morrer antes de Deus terminar o propósito que Ele trouxe para você nesse mundo. Você veio aqui com um propósito, e não tem demônio, não tem acidente, não tem circunstância que consiga vencer o teu Deus, porque o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu fico assim quando começo a pensar nessas coisas, porque eu experimentei isso, e é isso que a gente tem que experimentar. E eu falei para o pessoal, para de chorar. Aí não deu outra, 8 dias depois a Thaís saiu do coma, ficou num coma profundo. O negócio está aí. Você está entendendo a vida no sobrenatural? Então aqui nós estamos falando que você tem que ter ousadia, determinação. As coisas vêm contra você, e aí você tem 2 coisas para fazer. Você diz, para, no nome de Jesus. Para, no nome de Jesus. Igual os discípulos no barco. Jesus no barco, dormindo. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês, olha aqui para mim. Jesus já morreu, ressuscitou e vive em você. Você está numa situação muito melhor do que os discípulos contavam com Jesus na tempestade, no meio da tempestade, e Jesus no barco com eles. Isso já era suficiente, mas você hoje está muito melhor, porque Jesus está em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Deus vivo vive em você. Aí sabe o que aconteceu? Presta atenção. Aí vem aquela tempestade e tal, e os discípulos, e Jesus dormindo. Olha, se você viver no sobrenatural, você vai poder dormir em qualquer tempestade da tua vida. Sabe por que a gente não dorme no meio dos problemas? Porque a gente está no natural, gente. Mas se você estiver no sobrenatural, pode vir a tempestade que vier, você vai conseguir dormir nela, como Jesus. Agora o problema é que nós somos iguais aos discípulos. E rema para lá, e rema para cá, e de repente diz, não tem mais jeito. Aí vai um lá e diz assim, acorda, acorda Jesus. Aí Jesus acorda, repreende a tempestade, e aí olha para eles e diz, homens de pouca fé. Sabe o que Jesus queria dizer com isso? Teve que me acordar para acalmar a tempestade. Por que não falaram com a tempestade? Ai Senhor, mas a gente não sabia que a gente podia. Eu quero dizer para você que você pode falar com qualquer tempestade que vier na sua vida. Não só tempestade de água. Qualquer tempestade que vier na sua vida. Senhor, hoje eu falo com a tempestade na minha vida. Em nome de Jesus, eu digo, sai da minha vida. Para, se acalma. E o Senhor sabe qual a tempestade que eu estou falando com ela. Fala com a tua. Eu estou no meio de uma tempestade. E Deus sabe qual é. E eu estou dando ordem para ela. E ela vai acalmar. Vocês estão entendendo? Então você tem que ter ousadia. Mas a gente fica lá. Não sei se Deus me ouve. Pastor, o senhor não pode orar por mim? Porque eu estou assim pensando que Deus não me escuta mais. Misericórdia. O mesmo preço pago por mim foi o preço pago por você. O mesmo Deus que está aí é o que está em mim. Não existe coisa diferente. Agora, talvez eu tenha mais ousadia. Aí já é uma outra coisa. Mas a ousadia é para você também. É a mesma coisa. Vamos para frente, quero terminar um pouco mais cedo. Ousadia e determinação. O foco na missão requer planejamento. Versículo 14. Veja aí, versículo 14 até o 17. Tem muita gente que diz assim, irmãos, tudo que a gente precisa é só orar. Gente, a vida no sobrenatural também requer planejamento sobrenatural. Vamos lá, ler o versículo 14. Então Jesus disse claramente, presta atenção, Lázaro morreu. O pessoal nem conseguia entender. Aí Jesus disse claramente, pronto, morreu.
morreu. Eu estou falando é da morte mesmo. Ele acabou de morrer e vai ser enterrado. É isso, morreu. Vai para frente. E por vossa causa, aí diz folgo, mas na minha tradução é melhor, diz eu me alegro. Eu me alegro que eu não estivesse lá, para que creiais. Mas vamos ter com ele. E aí Jesus disse, gente, e sabe por que o Lázaro morreu? Porque eu decidi deixar ele morrer por causa de vocês. Porque ele vai morrer, e tem mais. Nós vamos ficar aqui mais, quantos dias que diz aí que ele ficou lá ainda? Depois? 3 dias. Nós vamos ficar aqui 3 dias, que é para ele apodrecer. Para ninguém ter dúvida que ele morreu mesmo. Vai estar tão ruim que as irmãs vão dizer, não tira a pedra não, Senhor, está cheirando mal. Nós vamos esperar apodrecer. Eu vou fazer isso por vocês. Para que vocês possam crer quem vocês são e o que vocês podem fazer. Porque eu posso fazer tudo o que o Pai pode fazer. E vocês podem fazer tudo o que eu posso fazer. E mais, João 14, e maiores obras ainda farão. João 14, está escrito isso, vai ler a sua Bíblia. João 14, vocês fazem tudo o que eu faço e mais, e maior obras ainda farão. Porque o negócio de Jesus não era fazer obras aqui na terra, era morrer por gente. Essa era a obra. E isso a gente não pode fazer. Vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? Em nome de Jesus. Essa palavra é verdadeira. É isso que é o que Deus tem para você e para mim. Planejamento. Jesus planejou o negócio. A ressurreição do Lázaro foi planejada. Agora, sabe o que Jesus disse para você? Ide, curai os enfermos, sarai os leprosos, ressuscitai os mortos. Eu ainda não ressuscitei nenhum morto. Eu já ressuscitei uma bateria de computador, de laptop. Eu tinha um laptop, eu ia para o campo missionário e queria dar pro nosso missionário no campo. Sempre que eu vou, eu deixo o meu laptop, venho sem nada, compro outro, que é difícil, né, no campo missionário. E fazia já uns 3 anos e meio que eu tinha. E a bateria já tinha morrido. E eu estava assim numa tristeza, porque eu estava levando um laptop que tinha que pôr na tomada cada vez que ia usar o negócio. E laptop não é para isso, né? É para você andar com ele. E eu fui pesquisar uma bateria, saía mais caro do que o meu laptop. Aí um dia eu estava em casa e eu disse para o Roberto, meu filho, falei, olha, eu estou indo, vou levar esse laptop aqui, filho, mas que pena que eu vou ter que, a bateria está morta. Né? E já fazia tempo, mais de 6 meses, que eu só ligava na tomadinha, não bateria mesmo nada. Ele disse, ué pai, vamos orar por essa bateria. E a bateria era daquelas que tinha aqueles negocinho verdinho, luzinha assim, que à medida que carregava ia acendendo. Eu falei, vamos orar por essa bateria assim, porque eu não vou dar o laptop sem bateria. Botei a bateria no meio da mão assim e começamos a orar. E fomos orando. Eu disse, Senhor, isso é para a tua glória. Senhor, vai ser para mim um negócio difícil dar um laptop sem essa bateria. Senhor, eu queria tanto que o meu irmão lá, Senhor, ele nunca teve um laptop na vida dele, vai ser o primeiro e vai receber um meia boca, sem bateria. Não dá. Comecei a orar, é essa a oração que eu fiz. Aí de repente o Roberto grita, pai! Aí eu me assustei assim, e falou, olha na bateria. Os pontinhos verdes estavam subindo, sem ligar na tomada. E a bateria durou mais 2 anos. Mas os mortos vão ser ressuscitados. Porque Jesus diz, ressuscitai. Sabe qual que é o tempo do verbo ressuscitai? É imperativo. Isto é, você não tem opção. Você tem que ir fazer isso, ponto final. Ressuscitai. Não é, vê se você consegue ressuscitar. Talvez você ressuscite. Não. Vá e ressuscite o morto. Mas sabe para que tem que ter? Um planejamento. Alguém morreu, Lázaro morreu, vamos lá, vamos chorar, vamos consolar a família, vamos fazer isso, vamos... Tudo no natural. Jesus disse, deixa o pessoal natural fazer o natural, deixa eles derramar a lágrima lá, eu vou lá e ressuscito. Esse é o meu negócio. Eu faço aquilo que não pode ser feito no natural. Assim é você. Assim é você. Você sabe, a primeira vez que chamaram
a igreja, que chamaram os discípulos de cristãos, foi em Antioquia da Síria. Foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Agora presta atenção nisso. Sabe por que chamaram eles de cristão? Porque eles olhavam para o pessoal e aquele pessoal era muito parecido com Jesus. Então eles chamaram de cristão, que significa pequeno Cristo. Diga, eu sou cristão. Você vai ser muito melhor quando Deus terminar com você, mas já é agora. Já é agora. Você está entendendo? Vamos aqui para frente que eu quero terminar um pouquinho para a gente orar e a gente fazer alguma coisa diferente hoje. Consagração e a mentalidade sobrenatural. Gente, você tem que ter uma mentalidade do reino, uma mentalidade sobrenatural. A consagração tem que levar isso a você, senão é religião. Se a consagração não produzir em você uma mentalidade sobrenatural, ela é religião. Você não é um cristão, você é um religioso. Uma vez eu escrevi 20 diferenças entre você ser cristão e religioso. Acho que ainda tenho isso aí escrito. Talvez está gravado no meu computador isso. 20 diferenças que significa ser um cristão e significa ser um religioso. É um negócio muito interessante. Um cristão não tem nada a ver com um religioso. Então, a consagração e a mentalidade sobrenatural. Um cristão é o que tem a mente sobrenatural, vive no sobrenatural. Versículo 18 a 20. A mentalidade sobrenatural não se envolve com consolo humano. Veja o versículo 20. Veja o versículo aí que nós estamos falando, 18 a 20. Vamos lá? 18. Aí. Ora, Betânia distava cerca de Jerusalém 15 estádios. Era pertinho. Vamos para frente. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar a Marta e Maria para consolar acerca dos seus irmãos, dizer, não chore, ele está no melhor lugar. Toda aquela bobeja que a gente diz aí, bobagem, não funciona, não adianta nada. Vai para frente. Marta, porém, ao saber que Jesus chegava, saiu ao encontro. Maria ficou em casa. E sabe, Jesus nunca entrou na casa que eles estavam. Jesus nunca foi lá. Jesus chegou perto e nunca foi lá onde estava toda aquela turma que tinha vindo para consolar Maria e Marta. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vem simplesmente para consolar. Jesus vem para restituir. Restituição é o nome do jogo. Jesus não vem para consolar. Jesus vem para restituir. E sabe o que é restituir? É dar de novo o que você perdeu. Isso é restituição. Se você teve perdas na sua vida, Deus quer restituir. Foi para isso que Jesus veio. Mas você tem que ter uma mentalidade, você tem que andar no sobrenatural. A tua mentalidade não é só se consolar. Não, Deus está com você, meu irmão. Fica aí firme que essa doença logo vai passar. Em nome de Jesus, sai agora a doença. Essa é a mentalidade. Essa é a diferença de uma coisa para outra. A gente não foi posto aqui para consolar, foi posto para restituir. Você entendeu? É um negócio tremendo isso. Então Jesus nunca entrou na casa, nunca foi lá. As meninas vieram falar com ele. Então, não se envolve com consolo humano. Esquece dessa história. Ou você tem algo melhor, ou declare que você não é crente e vá lá e faça o que os incrédulos estão fazendo. Essa é a maneira. Pelo menos é honesto. Pelo menos é honesto. Mentalidade sobrenatural tem a ver com quem é Jesus. Versículo 21 em diante. Veja aí. Vamos lá no 20. 21, aliás. Jimmy, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o meu irmão não teria morrido se o Senhor não estivesse aqui. Vocês sabiam quanta gente boba, cristã, anda pensando isso? Ai, eu acho que se Jesus não teria acontecido isso. Gente, Jesus está em você. Jesus não é igual uma capa que você tira, pendura lá, sai, depois volta, veste e vem para a igreja. Isso é religião. Religião é uma capa, sai daqui, pendura a capinha, na volta pega a capinha, põe, entra, muito religioso. Isso não é cristianismo, isso é religião. Jesus está em você, portanto tenha cuidado aonde você vai, porque onde você for ele vai.
Ele não entra em qualquer lugar, mas você pode forçar ele. Tenha cuidado com o que fala. Tá aí embaixo, ó. Meu irmão não teria morrido. Tá faltando, se estivesse. Sabe, gente, às vezes a gente trata como se Deus estivesse longe. Sabe como é que é o nome de Jesus? Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Esse é o nome dele, Emmanuel, Deus conosco. Entendeu, Josinha? Deus conosco no aluguel do apartamento, Deus conosco na sua documentação, Deus conosco. Entendeu, Vera? Não precisa mudar os padrão, nem baixar padrão. Deus vai trazer gente. Eu posso compartilhar? Eu vou compartilhar. Se você não disser, eu compartilho. Eu compartilho. A Vera está passando por um negócio muito interessante agora. Ela trabalha lá com uma família, lá, são meio judeu, nem cristão não são. E ela está preparando para voltar para o Brasil, porque já cansou de ficar aqui indocumentada, né? E aí, a mulher pergunta para ela: Vera, quando é que você está voltando para o Brasil? E o marido ia andando, né? Já são de idade. Aí o cara parou e falou: o quê? Você vai voltar para o Brasil? Não, você não pode voltar para o Brasil. Falou: é que a gente não tem documento, eu tenho que voltar. E ele falou: você é seu sponsor. Está pensando que é pouca coisa? Deus pode não te dar a resposta na hora que você quer, mas ela vem. Ela vem, é só você não arredar o seu pé. E aí a mulher perguntou a você, a mulher falou para a Vera, estou dizendo isso porque a Vera já compartilhou comigo. E a mulher perguntou assim: Vera, por que você não casa assim e tal, para arrumar? Aí o homem falou: a Vera não é disso, não é, Vera? E a Vera falou: não. Eu quero dizer que se você andar no sobrenatural, você anda nas possibilidades de Deus, não dos homens. Se alguém dissesse que alguém vai oferecer para ser sponsor, isso é um negócio difícil. E agora completa. Todas essas informações, vamos consultar um advogado, ver o que podemos fazer, porque o negócio é isso aí. Você está entendendo? Você não está desamparado, porque o teu Deus é o Deus que governa sobre todas as pessoas, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas nesse mundo. Ele não é Deus da metade e o resto está por aí por si mesmo. Ele é um Deus completo. Ok, quero terminar aqui. Vamos lá. Então, tem a ver com quem é Jesus. Vai para frente, time, para ver quem é Jesus. E mesmo agora, eu sei que tudo que pedirdes a Deus, Deus considerará. Deus vai te conceder. Se eu estivesse aqui, não tinha morrido meu irmão. Mas agora mesmo, quem sabe, você pode fazer uma oraçãozinha e Deus pode, né, fazer alguma coisa. Veja o que Jesus diz. 24. 23, isso. Respondeu Jesus: teu irmão vai ressuscitar. E ela falou: hã? Sim, vai para o próximo time. Vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Nós estamos esperando isso, Senhor, mas eu estou chorando porque eu queria ele agora. Vai o 25. Vai lá. Ela disse: a ressurreição do último dia, 26, Jimmy. Não, 25. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição. Quem é Jesus para você? Esse é o problema. Quem era Jesus para Marta? Era aquele que no último dia, ela nem sabia que era ele a ressurreição. Jesus é a ressurreição. E aí Jesus olha para Marta e diz assim: hello, a ressurreição está aqui. Eu sou a ressurreição. O teu irmão creu em mim, eu posso ressuscitar ele agora. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Daí veja o próximo versículo. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aí é a ressurreição do último dia. Vocês estão entendendo? Vamos para frente aqui no meu esquema aqui, ó. Está seguindo aí? A mentalidade sobrenatural tem a ver com o verdadeiro amor. Versículo 33. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. 33. Então, pois Jesus, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que vinham com ela,
comoveu-se, aonde? No natural? No seu espírito, e perturbou-se. E Jesus disse: morte, você não veio para ficar. Você não pode ter a última palavra. Deixa eu dizer para vocês, a última palavra não é da morte, é vida. A última palavra é vida. Próximo versículo. Veja aí o que está escrito. E perguntou: onde o pusesse? E responderam: Senhor, vem e vê. Deixa eu perguntar para você, você está convidando Jesus para ver as coisas na sua vida, na tua história que estão mortas? Quantos de nós, irmãos, temos coisas na nossa vida, sonhos que morreram, desejos de coração que morreram? Quantos de nós temos isso? Agora eu quero fazer a pergunta para você: você está convidando Jesus para vir e ver o teu morto? Porque se Jesus vier e ver, se você levar Jesus, mostrar para ele, sabe o que vai acontecer? Vai haver ressurreição. Porque Jesus veio para restituir. Restituir. Entendeu, Júlio? Essa música é a Ludmilla que a gente vai cantar. Ok? Olha só. No espírito, o sobrenatural anda no espírito, tem verdadeiro amor. Vai para o próximo, Jimmy. 35. Veja o que diz aí. E Jesus chorou. Mas não era igual o choro do pessoal que estava consolando com aquele consolo bobo. Era um choro que tinha vindo da comoção do espírito. Era um choro espiritual, sobrenatural. Era um choro vindo de Deus. Não era paixão humana, sentimento humano, coisa humana. Entenderam? Letra E aí no nosso texto. A mentalidade sobrenatural deve mostrar a glória de Deus. 40. Versículo 40. Olha lá o que está escrito. Diz aí: respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? A mentalidade sobrenatural deve mostrar a glória de Deus. Sabe, Deus não vai fazer as coisas na sua vida que Ele vai fazer simplesmente para fazer. Ele vai fazer com o propósito de que Deus seja visto na tua vida. Ele vai fazer com o propósito de que Deus seja glorificado na sua vida. Tudo que a gente tem que fazer é começar a viver uma vida no sobrenatural. A consagração tem que levar você a viver no sobrenatural. Ok? Vamos para frente. Primeiro, Jesus faz algumas coisas. Como é que é a mentalidade sobrenatural que demonstra a glória de Deus? Faça essa pergunta para mim. Diga: Pastor João, vamos lá, todo mundo pergunta. Como é que eu vou responder se não tiver pergunta? Então pergunta. Diga assim: Pastor João, como é que a gente tem, como é que funciona a mentalidade do sobrenatural? Beleza, deixa eu explicar para vocês. Veja o texto, versículo 41. O que está escrito aí no 41? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque o me ouviste. Quando é que a ressurreição tinha acontecido? Já tinha acontecido. O Lázaro estava lá, era só uma questão de tempo. Já tinha acontecido quando Jesus falou com Deus. Deixa eu perguntar para você: é assim que é as tuas orações? Você crê que já aconteceu quando você fala com Deus? Ou só crê que aconteceu depois que o Lázaro sai para fora? Segundo esse texto, a coisa já tinha acontecido, a ressurreição do Lázaro já tinha acontecido quando Jesus orou ao Pai. E daí veja o que ele diz, próximo versículo, Jimmy. Eu sabia que sempre me ouves. Gente, está vendo alguma diferença entre nós e Jesus? Graças te dou porque me ouviste. Eu orei aqui, mas eu não sei bem se Deus ouviu. Ora por mim, irmão. Não, mas peraí, você já acabou de orar. Mas você não sabe se ouviu ou não, você não tem certeza. É incredulidade, oração de incredulidade, e ainda quer que isso funcione. Não vai funcionar nunca. Porque o que funciona é a oração da fé. A fé, você ora e crê que já aconteceu. E disse Jesus: e assim será convosco. Vai acontecer. E aí ele diz: eu sabia que sempre me ouves. Quero perguntar para você: você sabe que Ele sempre te ouve? Olha, gente, esse é o processo de você viver no natural, no sobrenatural. Você ora,
crê que Deus ouviu, já ouviu. Você ora sabendo que Ele sempre te ouve. Agora vai para frente. Mas por causa da multidão que está em redor, eu falei assim, para que eles creiam. Jesus disse, Pai, estou falando aqui, nem a oração isso aqui, Pai. Isso aqui é só por causa desses incrédulos que estão aí, para que eles creiam. Porque eu já sei que esse negócio já foi feito, já está terminado, é só uma questão de eu ir lá e mandar sair. Entenderam? É a fé genuína, que crê que já foi respondido quando orou. Não é fé e esperança. Tem dois tipos de fé, tem a fé e a fé e esperança. Ai, eu orei, agora eu espero que Deus vai fazer alguma coisa. Espera aí, isso não é fé, isso é esperança. É diferente uma coisa da outra. Ok? Tudo está no lugar aí, mas fé não é esperança, é muito mais. É exercer autoridade. Veja o 43, vai lá no 43. 43. E tendo isto, chamou com alta voz, Lázaro, vem para fora. Agora, aqui entre nós, Jesus fazia umas coisas doidas. Chegava assim perto da árvore e dizia assim, árvore, nunca mais alguém vai comer fruto de você. Já tentou falar com árvore? Esperando que ela te obedeça? Pois no sobrenatural, árvore te obedece. Montanha que não tem perna anda. Vai para o mar se você mandar. Tudo obedece. Porque no sobrenatural você está nas possibilidades de Deus. No natural você está nas tuas. Agora Jesus disse para o Lázaro, Lázaro vem para fora. Mas desde quando alguém que está morto, podre, pode vir para fora? Fala para mim, desde quando? Desde quando alguém que tem poder de vida dá a ordem. Porque quando você tem poder de vida, por isso que a Bíblia diz que você tem que ter cuidado com a sua boca. A boca. Porque você não pode falar qualquer coisa, porque você, segundo a palavra de Deus, você tem uma boca poderosa para falar a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus pela tua boca, sabe o que acontece? Ela vai lá e gera vida. Deixa eu dizer para você, se você nunca pensou, talvez eu pregue um dia esse assunto aqui, mais profundamente. Mas por agora, vou só dizer isso. Olha, quando Lázaro levantou daquele lugar, ele não estava mais vivendo a vida dele, porque a dele já tinha ido. Sabe a vida de quem ele estava vivendo? A de Jesus. Você que creu em Jesus, não está mais vivendo a sua vida. Paulo disse para os Gálatas, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé em Deus que me amou. Então, se você ainda pensa que você continua vivendo e você não entende que é Jesus vivendo em você, aí a coisa está difícil. Porque você é como Lázaro, você estava morto no teu delito e pecado e ressuscitou. E a vida que você está vivendo não é mais tua, é dele. Então tem muito cuidado. Não diga nunca, eu vou ver o que eu vou fazer hoje. Amanhã eu vou fazer. Você tem que perguntar para quem é dono da vida, o que quer que seja feito. Porque ai de você, se for achado fazendo o que o dono da vida não quer que você faça. Fecha o parênteses. Vamos para o fim aqui. Então, exercer a autoridade da palavra, fé. Agora o exercício da autoridade. Gente, quando Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora ide, sabe o que ele estava dizendo? Vá com o meu poder. Ele disse, todo o poder me foi dado antes, e disse ide depois, para ficar claro que você tem que ir com o poder dele. Não foi você que se mandou, foi ele que te mandou, e você está aí para ir com o poder dele. Então você pode falar a palavra dele, no nome dele, ok? Então a autoridade da palavra, você tem autoridade. 44. E sabe o que? Você não vai deixar as pessoas vivendo como múmia. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixa, uma múmia, assim ó, andando como múmia. Não é suposto andar com múmia, gente. Tem que desatar, libertar. Você sabia que tem muito cristão múmia? Está todo amarrado. Saiu da morte, saiu do túmulo, mas ainda está todo amarrado. Tem faixa assim, ó, vai de lá, vem vindo, vai até aqui. Experimente amarrar uma faixa, começando no teu pé, bem apertada. E bem certinha, até aqui assim em cima.
vê se o teu joelho se dobra. É por isso que tem crente múmia que não dobra o joelho para orar. É crente múmia. É cristão múmia. Está amarrado, tem que desamarrar. Você está entendendo? E aí vai. E aí diz aí, saiu que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixa, o seu rosto envolto num lenço, rosto coberto. Isso é coisa de múmia. É por isso que tem cristão aí que não lê a palavra, porque o olho não enxerga nada, tem rosto coberto, não tem olho para ler, e por aí vai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pai, em nome de Jesus, eu declaro a libertação nessa manhã. Se você perdeu a visão de quem você é, se perdeu a visão de quem o teu Deus é, se perdeu a visão do propósito teu aqui nessa terra, se perdeu a visão, eu digo em nome de Jesus, volta! Seja liberto, em nome de Jesus. Fique em pé. Gente, nós não podemos ouvir uma palavra como essa e ficar do jeito que está. Tem que haver uma decisão. E eu agora, no nome de Jesus, eu digo para você, faça a sua decisão. Deixa de ser morto, deixa de ser múmia cristã. Aleluia, aleluia. Todos nós, levante a mão, todo mundo que está aqui na igreja, levante a mão, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra sobre vida no sobrenatural. Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim, e as coisas que já morreram, eu digo: volta, em nome de Jesus. Senhor, eu levanto os meus olhos para o céu, e eu digo: está feito, para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome na minha vida. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia.